Boa noite. Bem-vindos todos. Pati Duval. Estou ansioso pela nossa conversa, Pati. Neila. Top, Neila. Muito bem, pessoal. Assunto sério hoje, hein? Assunto sério. Assunto apaixonante. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Já vão me avisando aqueles avisos típicos do som e da imagem. Fica tranquila, Pati. Tá tudo bem com o som, com a imagem? Leandra. Boa noite, boa noite. Tudo bem com o som? Me veem bem? Me escutam bem? Ansiosa, Cláudia? Assim é bom. Muito bem, muito bem. Então tá, eu vou, antes de chegar no cerne da questão, eu organizei de deixar uma apresentação, assim, porque esse vídeo eu pretendo que seja bastante assistido depois. E aí, enquanto a gente não chega... Saudade também, Luciana. Estou voltando amanhã, mais tardar sábado. Então, eu quero dizer, assim, primeiro que eu sou Marcelo Cardoso. A maioria de vocês me conheceu aí no Instagram, muitos recentemente. Então, eu tenho que sempre me lembrar de me avisar. Dizer que eu sou médico, estudei Química no Instituto Federal, depois fiz Medicina numa Universidade Federal, depois trabalhei como clínico exclusivamente por praticamente 4 anos, depois fui fazer o que era o meu sonho antes de iniciar a faculdade, que era fazer cirurgia. Então, hoje eu sou formado, sou pós-graduado, minha especialidade médica é cirurgia geral. Por que eu falo isso? Porque hoje quem me vê trabalhando com saúde e longevidade estranha de começo, depois que me conhece não estranha mais. Porque sabe que eu sempre conto que saber sobre longevidade e saúde e prevenção de doenças é a obrigação de todos os médicos. Então, nada do que eu escrevo e nada do que eu falo deveria ser sabido exclusivamente por mim e, na verdade, é a obrigação de todo médico saber. Então, para não ter aquela conversa assim de que só quem fala sobre emagrecimento é nutricionista e só quem fala sobre tal área é tal profissional. É isso, o endócrino tem que saber tratar doenças do sistema endócrino. Cada profissional tem que saber das suas doenças, mas o médico tem que saber o funcionamento do corpo e saber como prevenir doenças. Então, eu estava me lembrando agora, antes de começar a live, que o estudante de medicina se forma e sai para trabalhar preocupado se vai saber atender bem ou não uma parada cardíaca, por exemplo. Mas não sai preocupado de não saber o que faz bem e o que faz mal para a saúde de uma pessoa. Ninguém fica nervoso por causa disso, né? Mas foi uma coisa que me incomodou por bastante tempo. Tá bem? Então, saibam que eu estudei Química antes da Medicina num Instituto Federal, depois fiz Medicina numa Universidade Federal, trabalhei como clínico, depois fiz a minha pós-graduação também numa Universidade Federal em Cirurgia Geral. O meu interesse em saúde, longevidade e emagrecimento começou lá por 2009, porque lá em 2009, quando eu nem me preocupava com essas questões assim, de emagrecimento, a população procura os médicos de confiança assim, para falar sobre perda de peso, para falar sobre emagrecimento como um todo, com o médico que atende a família. Então, eu me lembro que me procuravam e, na época, o meu conhecimento ele era o conhecimento de senso comum do médico recém-formado, do médico trabalhando com clínica médica. E como é que se dão os conselhos para longevidade e emagrecimento de um médico recém-formado? É o senso comum, porque a universidade não nos explica isso, não nos ensina tanto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que já me procuravam antes de eu ser, assim, dedicado a esse assunto. E lá naquela época eu dizia que comer ovo fazia mal, que para perder peso tinha que fazer uma dieta de baixa caloria, segurar a fome, etc. Então, o que aconteceu? Eu fui me apaixonando por esse tema à medida que eu percebi uma coisa muito importante. Então, aqui já começa a live a valer, já, tá? Quem está esperando a live para mudar de vida e emagrecer,
Tida a minha apresentação, a live a valer começa agora. O que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que esse mundo de saúde, longevidade e emagrecimento, ele é um mundo apaixonante, sabe por quê? Prestem bem atenção nessa parte. Porque emagrecer uma pessoa e curar uma pessoa de suas doenças de modo a que ela siga a vida sem ter mais os desfechos negativos que teria, preste atenção, envolve necessariamente mudar o jeito daquela pessoa viver. Se eu tiver que resumir as 3 horas de live, que hoje é uma jornada interminável, eu diria isso, assim, que quem procura um médico ou um nutricionista, um pesquisador, um autodidata que trabalha com perda de peso e longevidade, seja ele quem for, o paciente que procura um médico para perder peso, ele tem que entrar no consultório médico preparado para mudar a sua vida, para deixar de ser quem é e se transformar numa outra pessoa. Por que eu digo isso? Porque quando a pessoa vai dos 60 quilos aos 120 quilos, prestem bem atenção, peguem um chazinho assim para escutar as coisas. Quando a pessoa sai dos 60 quilos e faz tudo o que precisa fazer para chegar aos 120 quilos, uma coisa que não é fácil de fazer, é difícil de fazer. Sair dos 60 e chegar aos 120, e hoje o meu consultório ele é cheio de pessoas de 130 a 170 quilos. Mas quando uma pessoa de 60 sai dos 60 e chega aos 120, ela deixa de ser quem ela é. Ela se transforma numa outra pessoa no processo. A pessoa de 120 quilos, quando lembra da de 60, já não se enxerga mais, porque se transformou em uma outra pessoa. Qual é o grande erro de quem quer emagrecer? Quem quer emagrecer entra no consultório de um profissional, seja ele quem for, e a pessoa quer emagrecer, mas continuar sendo a mesma pessoa que é aos 120, 130 quilos. Isso não vai acontecer. Isso não é simples, o que eu estou falando é complexo. A grande taxa de insucessos no emagrecimento se dá a esse fato, eu vou repetir. A pessoa quer emagrecer, mas ela quer ficar, a pessoa de 120 quer voltar a ser a de 60, mas ela quer chegar lá sendo essa mesma pessoa que ela é com 120 quilos. Isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. A pessoa necessariamente de 60 quilos se transformou em outra, com 120, e a de 120 necessariamente vai deixar de existir, vai dar lugar a outra pessoa com 60 quilos. Se tu não estiver disposto ou disposta a deixar de ser quem é e abandonar a tua vida como tu entende ela, desiste de emagrecer, tu não está pronto ainda. Tá? Isso às vezes é difícil de escutar, e a minha primeira consulta no consultório ela é sobre isso. Ela tem bastante bioquímica que eu olho, eu não explico na primeira consulta grandes coisas de bioquímica. Eu olho bastante coisa de bioquímica na primeira consulta, mas a primeira consulta, ela funciona para eu situar o candidato ao emagrecimento, que ele tem que estar preparado para deixar de existir. Tem que deixar assim, ó, os seus gostos, os seus desejos, os seus caprichos, as suas preferências, os seus vícios, os seus mimos, eles vão ter que deixar de existir. Isso parece ruim num primeiro momento, porque a pessoa se pela, porque parece que a gente é formado por esse conjunto assim, de características, mas não é, a gente é muito mais do que isso. Tanto que eu garanto para vocês, a gente sobrevive a isso, e no final do processo a gente tem outros mimos, outros gostos, outras preferências, outras necessidades, e vive muito melhor. Como é que eu fui vendo o comportamento dos candidatos à perda de peso ao longo do tempo? Que eles dizem assim, ó, eu quero muito emagrecer, quero muito emagrecer. E a pergunta é assim, tá, quero como? Como é que é querer muito? Porque, vejam bem, assim, tentem entender a minha cabeça, tentem entender o que eu quero conversar com vocês. A pessoa pode querer muito, por exemplo, assim, ó, eu quero muito ter um carro, quem não tem carro. Ou eu quero muito trocar de carro. Ou eu quero muito ter uma casa, ou quero muito trocar uma casa, ou construir, sei lá eu. A pessoa pode querer muito aquilo, muito, muito. Mas a vida dela não depende disso. E a sensação do querer muito, ela é verdadeira. Ah, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. A grande coisa que tem que mudar é o seguinte, ó. Quem vai emagrecer faz assim, ó. Eu só vou ser feliz se eu tiver tal coisa. Se eu tiver o carro, se eu tiver a casa. Ou o candidato a emagrecer diz assim, ó, eu só vou ser feliz quando eu conseguir emagrecer. Então, perdeu. Não vai conseguir.
Porque, na verdade, a pessoa tem que se transformar na pessoa capaz de ter o carro, na pessoa capaz de ter a casa. E no emagrecimento, antes de acontecer o emagrecimento, a pessoa tem que se transformar em uma pessoa capaz de emagrecer, porque não é todo mundo que consegue emagrecer. Emagrecer é um processo exaustivo, é um processo exigente. Por um tempo grande da vida da pessoa, essa pessoa vai ter que dormir e acordar com um propósito bem definido, que é deixar de ser quem é e se transformar numa outra pessoa. Isso é complexo, isso não é como querer uma casa, isso é muito mais. Então, sabem como é que é a vontade? A vontade de quem diz assim, ó, eu tenho vontade de emagrecer, é a mesma vontade de quem encara como se a vida de um filho dependesse disso. Como se o sucesso no emagrecimento fosse capaz de trazer um ente querido que morreu de volta. É isso, é querer assim. Que emagrecer, perder 60 quilos, perder 81 quilos, como a Paty Duval perdeu, envolve uma vontade que é diferente de querer um carro, é diferente de querer comprar uma coisa, é diferente de querer adquirir felicidade de algum modo. Querer emagrecer exige querer deixar de ser quem é. E a gente só deixa de ser quem é quando tem um motivo muito forte. Então o querer, ele é como se a vida de um filho dependesse disso, ou tem um clichê que se diz assim, é como se tu tem que ter a mesma vontade que uma pessoa que está se afogando tem de respirar de novo. Emagrecer é assim. Eu perdi a conta de quantas pessoas passaram no meu consultório, algumas estão aqui na live. Eu quero muito emagrecer, eu quero muito emagrecer. Preciso, né, doutor? Preciso, a minha saúde, eu não me sinto bem, eu quero muito emagrecer. Mas quer como quem quer uma roupa, quer como quem quer um carro, não quer como se a vida dependesse disso, não quer como se a vida de um filho dependesse disso. Eu me lembrei agora, eu estava me preparando para a live, aqui estava me organizando e eu me lembrei que a minha especialidade é a cirurgia e eu sou contratado numa equipe de cirurgia geral, o Dr. Marcelo Altenhofen. E a gente operou esses dias uma moça que teve uma perda de peso dessas, como a Paty Duval, uma perda de peso assim, de dar os parabéns, assim, uma grande perda de peso mesmo, deixou de ser quem é, se transformou numa outra pessoa maravilhosa. O que é o legal que eu quero contar para vocês? O que eu tenho para apresentar para vocês, o meu trabalho no Instagram, meu trabalho no consultório, dos médicos que trabalham com a mesma abordagem, a gente tenta sintetizar tudo o que existe de mais moderno, de mais eficiente sendo produzido no mundo hoje. Hoje o mundo está vivendo o problema da obesidade e se preparando para combater isso nessa década. O que nós, médicos e profissionais da saúde, estamos fazendo ao redor do mundo é unindo esforços para resolver esse problema nessa década. Só que o que essa moça que a gente operou lá na plástica fez? Ela fez tudo errado, tudo errado. Ela fez um emagrecimento aqueles da década de 70, assim, passando fome, com dieta hipocalórica, mas pobre nutricionalmente. Ela fez exercícios extenuantes, mesmo em déficit calórico voluntário, que é uma coisa completamente inadequada, assim. Aquilo de passar fome e fazer exercício, ela teve pedra na vesícula, ela teve um monte de problemas, só que ela fez tudo errado, mas ela fez. Sabe por que ela teve sucesso? Porque a vontade que ela tinha de emagrecer era muito maior do que as limitações dela e ela estava pronta para deixar de ser quem é e se transformar em outra pessoa. Então ela fez tudo errado, mas com tanta força de vontade que ela fez dar certo nas adversidades. Então comparem assim aquela paciente que entra e diz assim, doutor, eu preciso emagrecer, quero emagrecer. Não dá, né, doutor, eu já estou muito acima do peso, deu. Com essas pessoas que fazem a vida acontecer e se transformam em outras pessoas. Então já pensem assim, ó. Pensem, respirem fundo, entendam isso e pensem se é o momento de vocês, se é para vocês. Não é para qualquer um. Perder 50, 60, 70 quilos não é para qualquer um. Isso a pessoa tem que estar num momento em que seja capaz de fazer isso. Por que eu dei essa pausa? Porque o momento ele está aqui dentro, ele não está na vida. A Paty Duval depois vai contar, ela emagreceu no pior momento. As pessoas acham também que vão emagrecer, vão continuando a ser a mesma pessoa e que isso vai ser um mar de rosas, assim. Não, vai ser no momento em que eu vou estar bem, eu estou me preparando para emagrecer, agora está tudo bem, o que é? Tirou na loteria, tá com ninguém mais incomodando, o marido é o melhor do mundo. Essa não é a vida real. As pessoas perdem 30, 40, 50 quilos nos piores e nos melhores momentos. Quem perde peso porque está no momento certo, o momento certo é o momento em que tudo fez sentido e que caiu a ficha
e que virou a chave, como diz a Fernanda Zack, e que agora vai começar. Tá bem? Eu estou organizando aqui porque eu vou ver o que eu faço com esse material, tá? Então, assim, ó, quem é feliz, é feliz. Quem não é feliz, não é feliz. Não tem como ensinar alguém a ser feliz. E quem consegue emagrecer, consegue emagrecer. Quem não consegue, não consegue. Essa pessoa que não consegue, ela tem que dar lugar a outra pessoa, tem que se transformar em outra pessoa, uma pessoa que consegue. Então ela vai ter que mudar os conceitos, vai ter que mudar as crenças, vai ter que mudar as certezas e vai ter que aos poucos deixar de ser quem é. Depois, não deixa eu me esquecer, eu vou botar a caixinha de perguntas lá, uma enquete, perguntando se as pessoas que estão querendo emagrecer estão dispostas a deixar de ser quem são. Tá? Vamos adiante. Então a primeira consulta é assim, ó. A primeira consulta, eu anotei que eu não ia falar uma coisa, mas eu vou falar, tá? A primeira consulta é assim, ó. Eu convido a pessoa a se despedir, não aquela despedida de gordo de antigamente, que o gordo vai fazer bariátrica e come um monte de bobagem. Isso não é um comportamento de quem vai emagrecer, não é um comportamento de quem mudou a cabeça, é um comportamento de quem ainda é a mesma pessoa e quer ter resultados diferentes. Eu convido a pessoa a se despedir do seu eu, dos 120, 140, 150 quilos. Se despedir dos seus mimos, se despedir das suas exigências, dos mimimis, isso eu não vivo sem, isso eu não vivo sem, eu não posso abrir mão disso. Se despede disso. Então, na primeira consulta, depois de explicar a mecânica, a dinâmica do emagrecimento, eu convido a pessoa, que é o que eu anotei que eu não ia falar, mas vou falar, eu convido a pessoa a fazer um velório mental. Um velório. Um enterro e um luto de si mesmo, dos 130, 120 quilos. Claro, no sentido figurado, obviamente. No sentido de entender assim, ó, acabou. A partir de agora, a vida tem que ser diferente e nunca mais vai voltar a ser igual. Sabe por que eu falei isso? Isso é importante também, tá? Tudo que eu vou falar é importante, mas é que eu vou me lembrando dos pontos mais importantes que chamam a atenção para vocês pararem o cafezinho, parar a conversa e prestar atenção. A bariátrica, a cirurgia, eu sou completamente contra a cirurgia bariátrica. Falar sobre cirurgia bariátrica nem está no meu esquema aqui, porque eu acho que quem precisa da cirurgia bariátrica para emagrecer, porque não está pronto ainda para emagrecer. No momento que estivesse pronto, não precisaria. Então, por que eu estou falando isso agora? Assim? Porque para muitos pacientes a bariátrica é essa despedida da vida antiga. Para muitos pacientes a bariátrica ela é tão traumática. Nos meus destaques tem ali um depoimento da Marina, falando que foi muito difícil, foi horrível depois da bariátrica, foi dramático, assim, foi tenso e fez ela encarar a vida de uma outra forma. Então, quando o paciente vai se tratar para perder peso, eu me esforço para fazer isso na primeira consulta, mas mesmo que tu vá consultar com outro profissional, eu te digo assim, vai com esse pensamento. Vai como sendo assim, a partir de agora eu vou me expor a um evento traumático que vai mudar a minha vida para o resto da vida. Emagrecer não é um oba-oba, não é uma coisa assim que agora nós vamos juntar as malas e fazer uma viagem proveitosa de descanso. Não, emagrecer é trabalho duro, é trabalho de mudar a personalidade, deixar de ser quem é, se transformar em outra pessoa e cultivar essa pessoa nova que vai florescer e que vocês vão ver com a Paty Duval, e eu tenho uma penca de pacientes para apresentar para vocês, que agora se transformaram em outras pessoas e são outras pessoas mais eficientes, mais competentes, mais felizes, mais atraentes, mães melhores, pais melhores, mulheres melhores, porque abandonaram aqueles mimimis e aquelas exigências que impediam elas de ir adiante. Tá? Então guardem desse primeiro bloco essas informações sobre a filosofia do emagrecimento e entender que a mesma pessoa não vai voltar a ter 60 quilos, ela vai ter que se transformar numa outra pessoa. Tá bem? Beleza. Estou organizando porque a minha vontade é falar horrores de coisa, daí não vai dar tempo. Isso. Eu anotei aqui também assim, ó, que muita gente diz isso, não, mas eu quis muito, eu já tentei muito para emagrecer, já fiz de tudo, já dei meu 100%, já fiz tudo. E aí tá, então primeira coisa,
o teu querer máximo talvez seja muito longe de ser máximo, se tu comparar com aqueles exemplos que eu dei. E a outra coisa é que tu pode ter dado o teu máximo e o teu máximo junto com um método ineficiente pode ter surtido o teu insucesso. Hoje em dia a gente tem técnicas muito mais potentes para perda de peso, de modo até a fazer com que eu receba o WhatsApp perguntando se é normal perder tanto peso e tudo. Tá bem, né? Esse é o que a gente quer. A gente quer mudar o mundo nesses próximos 10 anos. Então, o que eu tento ensinar para meus pacientes? Que o emagrecer é uma coisa desafiadora, é uma coisa mais do que desafiadora. Tomara que a Fernanda Záquia não esteja me escutando. Ela é uma coisa difícil, ela é uma coisa que envolve bastante trabalho. Leva tempo e exige mudanças profundas. Então, quem já é meu paciente, tem bastante paciente aqui, pode dizer que eu faço um trabalho, mais do que médico e bioquímico, eu faço um trabalho para ensinar que as coisas não precisam ser fáceis. As coisas podem ser difíceis. O que é? Quer dizer que então em tudo na vida a gente vai sempre buscar o caminho mais fácil. E aí se não achar o caminho mais fácil, a vontade que a gente tem não é o suficiente para ultrapassar o famoso murinho de 50 centímetros que eu digo para os pacientes. Eu converso com os pacientes assim, que o que separa o gordo do magro é um muro de 50 centímetros, que é só passar a perna por cima e ir viver a vida do magro. Só que o que acontece? O gordo, a pessoa, assim, o eu, tem que ficar do lado de cá. E lá do outro lado não vai ter os mesmos gostos, os mesmos desejos, as mesmas exigências. Então, eu vi pessoas com muita vontade de ter sucesso com métodos ruins e pessoas com pouca vontade e que falham com métodos ótimos. Eu ofereço tudo do bom e do melhor no consultório. As que conheço já fez... pois é. Eu conheço gente que tem todo o método, toda a medicação, todo o auxílio e falha porque não tem vontade suficiente. E tem o exemplo aquele que é raro, são raras as pessoas que fazem tudo errado e conseguem vencer na força de vontade. Porque eu espero que no final dessa primeira hora da live eu explique para vocês que tem uma dificuldade que ela é mental, mas tem a dificuldade que é real, que eu vou explicar como passar por cima dela no final da live. Então o papel do médico... O papel principal é explicar essa outra parte, a parte real, que são os hormônios e o ambiente metabólico, que realmente torna muito difícil emagrecer. Só que isso a gente consegue fazer fácil. Eu expliquei na live com a doutora Regina, nutróloga, se vocês não assistiram, assistam, porque foi uma live maravilhosa, que essa parte da bioquímica, muitas vezes eu deixo para explicar mais adiante para o paciente, porque não adianta eu explicar tudo da bioquímica e não convencer o paciente a fazer as coisas que precisa ser feita. Tá bem? Então, quem é que tem sucesso? Quem tem sucesso é quem acorda com um propósito, que é viver uma vida nova, deixar de ser quem é, ter sucesso e começar a trabalhar diariamente para isso. Não vai ser fácil. Tá? Quem decide deixar de ser... Preste atenção no cafezinho, vamos parar o cafezinho. Quem decide deixar de ser quem é e quem decide ter um propósito, que é ter uma vida nova... O corpo precisa se adaptar, o corpo não vai ser mais adequado para essa pessoa. Tá? Entendam assim, a pessoa decidiu, eu ia citar o nome, não posso citar o nome dos pacientes, mas quando o paciente se acorda e diz assim, parei, esse não é o meu corpo. Eu não sou mais aquela pessoa cheia de caprichos, eu não sou mais aquela pessoa que não estava disposta a lutar, eu não sou mais aquela pessoa que não estava disposta a dar 100%. Agora esse corpo não me pertence mais. Eu preciso de um outro corpo. Essa é a pessoa que vai emagrecer. A pessoa que continua sendo a mesma e que quer sendo a mesma, deixar o corpo mais magro, não vai conseguir. Muito bem. Estamos indo bem. Então tá. Então o que precisa ficar claro é que a gente precisa mudar o jeito de viver. Tá? Eu atendi, uma das últimas... Eu tenho atendido mais online, assim, online. Isso aí, Gladys, o nosso lema, propósito e disciplina. Um dia depois do outro, propósito e disciplina. Uma das últimas pacientes que eu atendi presencial no consultório, porque agora eu tenho atendido praticamente só online, né? Não sei se vai voltar ou não, mas uma das últimas foi uma moça de 28 anos com 136 quilos. E aí... ela estava ansiosa para me fazer uma pergunta, que durante a consulta eu já deixei a resposta para ela. Só que mesmo assim ela quis me perguntar no fim da consulta. Que ela disse assim, com 136 quilos, o que será que tem nesse meu corpo? Uma doença
uma predisposição, uma doença genética, alguma alteração genética que pode ter me deixado com 136 quilos. Daí eu disse para ela, eu já tinha explicado, eu só repeti para ela, escutem bem, jamais, jamais. As síndromes raras que deixam humanos super obesos, elas acontecem na primeira infância, são dramáticas, são dramáticas. Aquela moça que era a mais gordinha da turma, que quando as outras pesavam 40 quilos, ela pesava 55. Quando as mulheres pesavam 65, ela pesava 75. E que agora ela tem 130 quilos. Entendam de uma vez, isto não é doença. Isso é a comida. Não é a tireoide, não é o uso do anticoncepcional, não é o uso do antidepressivo, não foi uma crise de estresse que fez o cortisol subir. Tá? Tudo já está explicado no Instagram e não precisa ser o Dr. Marcelo, isso já está explicado em outros meios. Sempre é a comida. Parem de procurar meios de se manter comendo a mesma coisa e vivendo a mesma vida e sair dos 160 quilos e ficar com 60 quilos. Desistam, tá? Sempre é o ambiente. É o ambiente. Hoje se diz assim que a obesidade é uma condição multifatorial e que um dos fatores é o ambiente obesogênico que nos transformou em pessoas sedentárias e tem uma oferta calórica muito alta. Tá bem, tudo muito bonito e é tudo verdade. Só que no final das contas é o seguinte, ninguém, gravem isso, tá? Ninguém chegou aos 160 quilos comendo comida. Ninguém, zero pessoas dos 7 bilhões de pessoas do planeta Terra chegaram aos 160 quilos comendo comida. 100% das pessoas que saíram dos 60 quilos e passaram dos 100 quilos, 100% delas passaram com exposição frequente à comida processada. O estresse contribui, certamente. O sedentarismo contribui fortemente. Mas se essa pessoa estressada e sedentária tivesse comido comida, ela sairia dos seus 60, 70 quilos e iria até onde? 80, 90 quilos? Quem sabe, será que chegaria em 100? Eu não sei, eu duvido que chegaria em 100, talvez. Mas 160 foi pão, bolacha, massa, doce, cerveja, refrigerante, sobremesa, bolachinha recheada, salgadinho, bebidas adoçadas, o açúcar do café. Sempre foi farinha, açúcar, óleo e álcool. Sempre foi. Sempre vai ser. Eu convido aos obesos que estão escutando a live, estão assistindo a live, os obesos que tem qualquer pessoa de mais de 100 quilos e que ainda não está tentando emagrecer. Eu desafio todos vocês a me dizer assim, ó, uma sequência de 3 dias onde não tenham ingerido farinha e ou açúcar e ou óleos e ou álcool. Eu desafio vocês, se algum de vocês me disser assim, ó, não, Doutor Marcelo, eu como comida, eu como carnes, eu como ovos, eu como tubérculos, raízes, frutas, grãos, arroz, feijão, ervilha, milho, eu uso manteiga, cozinho com óleo de coco ou banha, eu tenho uma comida natural de processamento mínimo, mas tenho 160 quilos. E puder me provar isso, eu pago o tratamento. Essa live vai ficar gravada. Então eu estou em 2020. Se até 2030 alguém me provar que passou dos 120, 130 quilos comendo comida, eu pago o tratamento para emagrecer. Pause dramático. Nunca é. Por que eu estou falando isso? Para de procurar desculpa. Foi a comida processada. Tem pessoas que não sabem disso. Isso é bem verdade. Tá? Por quê? Porque a cultura nos explicou assim, ó. Quer ver uma coisa, um exercício que eu faço no consultório? A pessoa comer 2 pães de manhã com margarina e uma caneca de leite desnatado. Comeu uma barra de cereal no meio da manhã. 2 colheres de arroz, uma concha de feijão, uma pegada de massa com um copo de Coca-Cola. Um pedaço de chocolate depois do almoço. Uma outra beliscadinha no meio da tarde. Eventualmente uma fruta, mas eventualmente mais pães ou um folhado, pastel folhado de goiabada, clássico. E depois de noite pede um lanche.
Quem não conhece meia dúzia de pessoas que se alimentam assim? É muito frequente. A presença frequente de farinha, açúcar, óleo e álcool foi determinado como o normal. A sociedade acha normal comer farinha, açúcar, óleo e consumir álcool de maneira sistemática ao longo dos dias, semanas, meses e anos. Isso é normal. Então tem a pessoa que tinha a dieta podre, que nem eu, quando eu engordei. Eu fiquei por meio ano gordo. A minha experiência com o sobrepeso ela é de meio ano. Que foi com essa dieta que eu acabei de citar, uma dieta podre. Que se alguém me perguntasse na época, eu diria que não é a melhor dieta, mas eu não diria que seria uma dieta suicida. E acreditem, é uma dieta suicida. Tá? Então nós temos que entender uma coisa assim, ó. Tá, pause porque eu dei uma desabafada, agora eu vou voltar para a live. Tá? Já olhei aqui meu material. Pause. Eu cheguei a 99, hoje eu tenho 66, e eu fui de 66 a 99 em um ano, e depois emagreci em pouco tempo, assim, foi rápido. Tá, mas assim, ó, o que nós temos que entender da parte genética da obesidade? Realmente, há quem tem, todos vocês, e eu que fui gordo, e não é que eu fui gordo, eu tive gordo. Então eu tenho a possibilidade genética de engordar, porque tem gente que teria comido a mesma coisa que eu e tido a mesma rotina estressante que eu tive, como médico recém-formado, a mulher grávida do primeiro filho, me preparando para a residência médica. Vou continuar dizendo, não, eu não consigo segurar o desabafo. De vez em quando eu desabafo. Super estressado, tu tá bem, mas eu só piorei a dieta que eu já tinha, porque a minha dieta já era essa dieta ocidental padrão, cheia de farinha e açúcar e etc. Tá? Então nós temos a possibilidade de engordar. Eu tô seco de magro hoje, eu tenho 1,72 m com 66 kg, então eu tô seco de magro. Mas eu tenho a genética que me permite engordar. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem gente que não tem como engordar. Vocês não conhecem quem come tudo que a gente comeu e não engordou? Essa pessoa ela não tem como engordar. Pronto, ela não tem a base genética para conseguir hipertrofiar e depois hiperplasiar o tecido gorduroso. Não tem, ela não vai engordar, ponto. Então tá bem, então ele não participa disso que eu tô falando. Participa dos processos de saúde e longevidade. Mas com relação ao emagrecimento, nós não podemos nos comparar com essa pessoa porque ela não vai engordar, tá? Mas eu e vocês, a gente vai engordar. Eu posso voltar a engordar a qualquer momento, se eu cumprir com as exigências que eu vou citar aqui, porque eu tenho genética para engordar. Então vocês que engordaram, vocês têm a genética para engordar. Significa que vão engordar? Não. Significa que podem engordar. O magro, aquele que come tudo a vida inteira e não engorda, ele não pode engordar. Nós podemos engordar. Vamos engordar? Não, aí depende do que a gente vai fazer com a vida que a gente vive. Vocês entenderam essa parte genética? Ela não é determinante. Ela é determinante de possibilidades, mas não do desfecho. Tá? Então, de que depende a expressão genética da base genética que nos permite engordar? Por vários motivos, e se vocês tiverem oportunidade, nós vamos ir conversando mais sobre isso. A live não tem como explicar tudo, né? Mas sempre gravem isso. Vocês engordaram? Engordaram. Não foi nenhum outro problema. Foi a presença frequente de farinha, açúcar, óleo e álcool. Quando eu explicar lá a problemática do tratamento da obesidade, quando eu falar sobre os remédios, vocês vão entender que só com farinha, açúcar, óleo e álcool a gente consegue quebrar o sistema que controla o peso. A gente tem um sistema próprio que controla o nosso peso. Controla a fome, controla a saciedade, controla a compulsão, controla o metabolismo e faz com que a gente mantenha um peso adequado. Quando a gente engorda é porque a gente quebrou o sistema que controla o peso no longo prazo. E sempre não foi o sedentarismo, não foi o estresse, não foi aquelas noites mal dormidas que tudo atrapalha. Mas com comida não teria engordado, foi com produtos processados. Os produtos processados encerram todas as características bioquímicas que uma ingestão precisa ter para tornar uma pessoa obesa. E a comida não tem. A comida tem as características adequadas. Quem está no meu grupo do WhatsApp, quem não tá, dá tempo ainda. Eu não ia fazer nenhuma propaganda, não é propaganda, porque vai ficar gravado e depois nem vai ter grupo mais. Mas quem tiver vai aprender essas coisas. A comida não altera o controle do peso de longo prazo. Só o que altera o controle do peso de longo prazo é a comida processada. Não depende do tipo de álcool, Gilda. Não depende do tipo de álcool. Cachaça engorda sim.
Estás errada em todos os níveis da bioquímica, engorda sim. Tá, deixa eu ver mais. É isso aí. Ah, Mari, tu já me conhece, tu já viu o videozinho aquele, né, Mari? Então, assim, ó, as características que uma ingestão precisa para engordar, elas precisam alterar o nosso ambiente metabólico e o nosso ambiente biológico. Tem que ter impactos metabólicos e impactos biológicos. Eu vou falar dos biológicos primeiro porque eles têm que ficar para um outro momento, assim. Mas a comida processada altera a microbiota intestinal. Da boca ao ânus, a gente tem bactérias que vivem com nós e evoluíram no mesmo período em que a gente evoluiu enquanto humanos. E essas bactérias, elas vivem de maneira simbionte, comensal. Tem várias interações na pele, no intestino, várias interações das bactérias que fazem com que a gente dependa delas e elas dependam da gente para ter saúde, ambos. E quando a gente come produtos processados, farinha, açúcar, óleo e álcool, uma das primeiras alterações, muito antes de gerar alteração metabólica, é gerar mudanças na microbiota. Tá? A microbiota se altera antes mesmo do ambiente metabólico. E depois da microbiota alterada, o que acontece com a presença de produtos processados é o status inflamatório crônico. Produtos processados, além de ser rico em farináceos, e um dos problemas dos farináceos é a presença de glúten e outras proteínas inflamatórias. É um dos problemas. Tem vários outros problemas, como, por exemplo, a alteração no índice glicêmico, índice insulinêmico do que se vai ingerir. Mas a presença de comida processada traz consigo coisas chamadas xenobióticos. O próprio glúten é um xenobiótico. Xenobióticos são moléculas que não têm uma correlação biológica com o corpo humano. A gente não consegue digerir e destinar adequadamente o produto daquela digestão. Então, o glúten é um exemplo de xenobiótico, as lecitinas são exemplos de probióticos, os oxalatos, os fitatos, os corantes, alguns conservantes, são xenobióticos que não estão presentes em comida natural de processamento mínimo biologicamente adequada. Quem come comida não tem problema com isso. Eu me lembro quando saiu alguma reportagem falando sobre o potencial inflamatório e carcinogênico do corante caramelo 4. E aí o que se falava nos blogs e nos sites que trabalhavam com isso era isso. Isso não é um problema para nós, porque comida de verdade não tem corante caramelo 4. Então só se preocupa com essas coisas quem come comida processada. Só se preocupa com o teor de sódio da comida quem come comida processada. Só se preocupa com gordura trans quem come comida processada. Humanos educados adequadamente para se alimentar como humanos não precisam se preocupar com essas coisas. Tá? Então, os efeitos biológicos são alterações inflamatórias crônicas e mudanças na microbiota, que só por isso já é capaz de transformar alguém em obeso. Tá? As outras características são as características bioquímicas, que eu separei assim poucas para poder caber numa live. Tá? A primeira delas, disparada a primeira delas, é a proporção de nutrientes por grama de energia associada com a comida que chega. Então, o estereótipo da nutrição não gosto de falar a palavra nutrição. O estereótipo do alimento, dos nutrientes, é a proteína. A proteína é capaz de nos dar uma ideia de quanto de nutriente está sendo ingerido, porque o corpo tem uma meta proteica diária ou do período, do dia, da semana, que o corpo, enquanto não consegue alcançar essa meta de ingestão, isso é muito importante, preste atenção nisso, isso é a saída da obesidade. O que está sendo falado aqui hoje, se for interpretado nas entrelinhas, é a saída da obesidade. Então, a adequação biológica de comer uma comida adequada e a comida adequada isenta de processados, ela tem uma proporção adequada entre o quanto oferece de nutrientes e o quanto oferece de energia. A energia vem na forma de gordura ou carboidrato na natureza. Preste atenção, eu vou repetir. Nas entrelinhas está o sucesso do emagrecimento. Na natureza não existe gordura junto com carboidrato. São momentos diferentes. Quem vai assistir, eu não posso falar porque muita gente não sabe o que é, mas quando eu falar sobre o 11º workshop eu vou explicar isso.
Quem vai definir se tem gordura ou tem carboidrato é o ambiente. A gente só consegue misturar gordura com carboidrato em produtos processados, nessa proporção capaz de fazer com que a gente tenha que comer comer muito até alcançar a saciedade. Só que a indústria, olha o que eu estou falando, a indústria conseguiu nos oferecer gordura e carboidrato numa proporção que torna a parte nutricional da dieta diluída. A gente tem que comer muita energia para ficar saciado com nutrientes. Só que a indústria conseguiu organizar as proporções de açúcar, de sal, de gordura para conseguir mudar esse ponto de saciedade. Isso é chamado bliss point, o nome. É uma coisa interessante, assim, porque a indústria se preocupa em fazer com que a gente tenha que comer cada vez mais para ter saciedade, para poder comprar cada vez mais. Isso não acontece com comida. Vocês entendem assim? Quando vocês entenderem toda a mecânica, vocês vão dizer assim, é impossível engordar com comida. Eu fiquei com 160 quilos comendo bobagem e não foi um dia, e nem foi fim de semana, foi todos os dias. Vocês que estão aqui com 160 quilos, vocês comem errado todos os dias. E não é a quantidade, é a qualidade do que vocês comem todos os dias. Tá? Depois a grande coisa, assim, ó. Então a primeira coisa é essa coisa da proporção entre nutrição e energia. E depois a outra coisa... Isso aí, tá. Depois a outra coisa é isso, essa hiperpalatabilidade que a indústria mudou, alterando o bliss point, buscando mais prazer, que a gente precise comer mais até não conseguir mais. A outra coisa é a grande coisa que a gente estuda, é a parte médica, onde a gente mais vai atuar, que é a disrupção endócrina. Quando a gente come comida, e os meus humanos que já participaram de workshops anteriores e que já participaram de grupos prévios, sabem que a comida adequada associada a um jeito de viver adequado, organiza os nossos hormônios de modo a decidir por nós o nosso grau de saciedade, a nossa fome, a compulsão, a vontade de comer, o metabolismo, o sono, a energia. Quando a gente se alimenta de um jeito adequado e vive de um jeito adequado, a gente não precisa se preocupar com isso, porque os hormônios fazem isso por nós. Quando a gente come comida processada, farinha e ou açúcar e ou óleos e ou álcool, mesmo seus derivados integrais, quando a gente consome isso com frequência, acontece essa chamada disrupção endócrina. O corpo começa a produzir hormônios que são preparados para trabalhar de uma certa forma e começam a trabalhar de uma forma diferente, alterando a fome, a saciedade, a compulsão, o metabolismo, mudando o jeito com que a gente armazena e usa a energia armazenada. Então isso é que nos torna obeso. Sempre é a presença de produtos processados. Sim, os meus humanos, Clarice. Tá? Então, vários hormônios, assim, alguns eu explico lá como os hormônios sexuais. Existem disruptores endócrinos que alteram principalmente os hormônios femininos, e os hormônios femininos controlam a leptina, a ação da leptina, que é o grande hormônio do emagrecimento. Então, altera os hormônios tireoidianos. Eventualmente, os hormônios tireoidianos podem ter sido alterados pela inflamação crônica dos produtos processados, gerando doenças autoimunes, por exemplo, como tireoidite Hashimoto. Mas o principal... Agora, pause na live. Eu faço isso nos workshops. Pause na live. A principal disrupção endócrina que acontece na presença frequente de produtos processados são nos 3 principais hormônios do emagrecimento: insulina, leptina e grelina. A comida processada altera o funcionamento desses hormônios e mais um monte de outros hormônios que não caberia aqui falar, mas altera esses 3 hormônios. E esses 3 hormônios são os responsáveis por alterar a sensação de fome, a sensação de saciedade, o metabolismo e o destino da energia, para onde ela vai, se ela vai ser armazenada ou se ela vai ser queimada. Então vejam bem, ó, insulina, leptina e grelina, microbiota e inflamação crônica geram a obesidade, mas todos eles são modificáveis por mudanças no estilo de vida. Pronto, vamos adiante, tá? Então precisa ficar claro que foram as nossas ações que nos engordaram. Não foi uma doença rara, não foi uma predisposição genética injusta da vida, não foi. Foram nossas ações. O que acontece? A gente tem uma tendência genética que é diferente de quem não tem, e a gente viveu de um jeito que
que é incompatível com a nossa tendência genética. Ponto. É só isso, a responsabilidade é nossa. Eu botei assim, ó, que o meu trabalho justamente é ensinar para vocês o impacto das mudanças no estilo de vida nos desfechos de saúde. Como que isso é uma frase que eu boto seguido no Instagram, não é como um remédio, é o remédio. A mudança no estilo de vida altera o cortisol, altera a insulina, altera a grelina, altera a leptina, altera os hormônios tireoidianos, altera os hormônios sexuais, de modo a devolver o corpo que tu precisa ter. Lembra que eu falei que quando tu fosse te transformar numa outra pessoa, o teu corpo teria que mudar? Quando tu te transformar em outra pessoa, de verdade, quando tu deixar de ser quem é, o teu corpo vai mudar, porque tu vai mudar o ambiente metabólico. Tá? Então, beleza, assim, ó. Eu vou ter que dar uma simplificada. Senão não vai dar para tudo. Mas assim, ó. Vou explicar como é que... Deixa eu ver o que eu vou separar para falar para vocês. Tem muita coisa, eu vou ter que fazer outra live. Mas assim, ó. A insulina, ela é um hormônio que ela é pouco compreendida, não, ela é muito compreendida, mas ela é mal falada na internet, coitada. Justamente porque ela é mal compreendida. A insulina, ela é um hormônio que separa o modo metabólico alimentado do modo não alimentado. E isso é determinado pela presença ou ausência de comida no trato digestivo, no duodeno especificamente. E o que altera a quantidade de insulina que o pâncreas vai produzir, primeiro, antes da doença acontecer, é o índice insulinêmico da comida. Então ele é diretamente alterado pelo processamento da dieta, e depois a frequência alimentar. Para conseguir induzir obesidade às custas de insulina, a gente tem que manter a insulina alta o tempo todo. Isso acontece quando a gente come muito frequentemente comidas que têm índices insulinêmicos elevados. Só que eu não estou me referindo aqui a carboidratos, porque eu digo e repito, ninguém vai ficar com 160 quilos porque comeu aipim, mandioca. Não. Eu estou falando de glicose acelular, eu estou falando de glicose processada, eu estou falando de açúcar e farináceos. Açúcar e farináceos dão picos insulinêmicos que por si só induzem o armazenamento e uma cascata de outros eventos que eu não vou conseguir explicar tudo aqui hoje. Mas o que importa falar? Importa falar que a insulina, ela altera o comportamento da grelina e da leptina. A insulina, quando ela sobe e ela baixa rápido, ela faz com que aquela sensação de saciedade de quem comeu, que é dado pela supressão da grelina, ela tenha um efeito rebote muito rápido. De modo que quanto mais carboidrato a gente come, mais fome por carboidrato a gente tem. Então se mantém com picos insulinêmicos frequentes, que é uma das causas endócrinas de indução anabólica, tanto por inibir a queima da gordura e estimular a síntese de gordura, mas mais do que isso, porque a insulina ela altera a expressão genética de rotas metabólicas e induz a mudança do comportamento endócrino do tecido adiposo. É uma coisa complexa que com o tempo nós vamos falando assim. Mas a insulina ela não é só um hormônio que manda armazenar, é muito mais do que isso, porque altera o ambiente metabólico em orquestra de outros hormônios. Em outro momento, de repente, eu faço uma live só sobre essa parte. Tá? Outra coisa é o seguinte, a grelina. A grelina é o hormônio da fome. Na verdade, não é o hormônio da fome, ela é o hormônio da homeostase da estrutura, assim, da energia e da matéria armazenada. Quando o corpo libera grelina, o corpo quer impedir que tu emagreça. Quer proteger a gordura. E quer proteger também a massa muscular. A grelina quer proteger a estrutura. E ela faz isso mandando tu comer, suprimindo a saciedade que a leptina daria, e protegendo a massa magra, liberando o GH. É uma coisa complexa e é por isso que eu não falo tanto, assim, mas vocês têm que entender assim, ó, que cada vez que o estômago esvazia, ele libera a grelina. Então escutem bem, ó, parem tudo que estão. Eu vou ter que acabar a live daqui a 5 minutos, então prestem bem atenção no que eu estou falando. Cada vez que a gente come, a gente vai sentir fome de novo. Quanto menos vezes comer, menos fome terá, porque os pulsos de grelina eles são fugazes e decrescentes entre uma refeição e outra. Quando a gente come no meio, aumenta ao longo do tempo a produção de grelina. Comer várias vezes aumenta a fome no longo prazo. Comer menos vezes no dia diminui a fome no longo prazo. E a leptina,
que é o terceiro hormônio que sofre disrupção endócrina na obesidade, ela é a comunicação do tecido gorduroso com o sistema nervoso central. Ela diz se a gente engordou ou não. Então, quando a gente tem liberação de leptina, porque a gente está engordando, e quanto mais resistência à insulina tem, mais resistência à leptina tem, o hipotálamo perde a capacidade de entender se a gente está gordo ou está magro. E não sabe mais controlar a fome, a saciedade, a compulsão e a taxa metabólica basal. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte, Tem uma proposta para vocês. Eu tenho ainda 1,5 folhas de anotações. Vamos fazer o seguinte, O que vocês têm que guardar dessa primeira parte da live? A obesidade parecia um beco sem saída. A obesidade parecia uma sina, uma chaga, uma coisa que era inevitável. A obesidade parecia uma condição incontrolável se não fosse por outras pessoas nos operando ou nos administrando remédios. E o que eu quero que vocês saibam é que toda essa visão ela está errada. A saída da obesidade está dentro da cabeça de cada um de vocês. O que não se sabia até 2 décadas, hoje se sabe. Conheçam os meus pacientes, perguntem para eles como funciona e entendam que o que nos disseram para fazer para emagrecer e o jeito que nos ensinaram a viver para ser saudável, era isso que estava inadequado. E por isso nos condenam a ter uma vida de obesidade, de doenças crônicas e de abreviação da vida. O que vocês precisam saber, pelo menos para poder decidir com clareza, porque eu tenho pacientes que não querem emagrecer. Tá bem? Tá bem, então tá tudo bem. Então para de falar sobre emagrecer. Deixa essa realidade maravilhosa que é mudança pessoal, desenvolvimento pessoal, melhoria, deixar de ser quem é, se transformar numa outra pessoa. Deixem isso para quem está levando a sério o processo. Tá? Participem dos meus grupos, vocês que estão levando a sério o processo. Não entrem para nenhum grupo meu, nem marquem consulta querendo o pulo do gato, que façam com que vocês consigam tendo a mesma vida de vocês, mas querendo ser magros. Não façam isso, isso é feio, isso é ruim para mim e para vocês. Queiram mudar de vida e eu vou ser o maior parceiro para mudar a vida de vocês, mas não queiram trapacear. Não queiram trapacear. Eu vou falar depois, então, assim, a proposta que eu tenho é a seguinte. Eu vou fazer agora um pause, vou passar mais um chazinho, vou botar mais um foguinho na lareira. E agora, às 20 horas, eu vou chamar a Paty Doval. Aí eu vou deixar ela falar, contar a história dela, vou descansar minhas cordas vocais. E aí a terceira parte da live, eu vou voltar nas minhas anotações, então, e vou seguir elas, vou terminar a minha explicação e vou ir respondendo perguntas. Tá bem? Aí eu acho que eu consigo concluir o material e consigo responder algumas perguntas. Tá certo? Pessoal, essa live vai ficar gravada, ela vai direto para o IGTV. Então agora são 7 para as 20 horas. Às 20 horas em ponto, começamos com a Paty Doval, uma conversa mais leve, acho, para nos contar como isso tudo que eu estou falando aqui, como isso tudo se materializou na vida dela e ela saiu dos 150 quilos para os 69. Tá, pessoal? Mas assim, entendam, achem esse momento mental, decidam mudar de vida. Eu acho que todos já sabem, não existe obesidade saudável, né? A obesidade é uma doença inflamatória crônica. Então, assim, se todos os exames derem normais, ainda é doença, porque a obesidade é uma doença. A obesidade produz interleucinas inflamatórias, a obesidade ela já é a doença, tá? Então, autoaceitação é uma coisa, isso é indiscutível, tá? A autoaceitação é indiscutível, mas nunca dizendo que é saudável. Nós temos uma geração toda de médicos, então, pesquisadores e profissionais de outras áreas, dedicando a vida para que nessa década a gente mude esse comportamento. Então, quem está a fim de mudar mesmo, vamos junto, tá? Eu vou encerrar aqui e já voltamos.